Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Celso Fátio, eu sou um engenheiro civil e desenvolvo também alguns aplicativos com o pessoal da TQS, em parceria com o pessoal da TQS. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre punção, tá? Vou fazer uma breve introdução à punção, mostrar como é o cálculo segundo a NBR 6118 e em seguida vou apresentar o aplicativo LPUNC, que é um aplicativo de punção que eu desenvolvi em parceria com a TQS e com os engenheiros Mauer Egas e Maurício Sgarbi, tá? Então, eu vou começar com uma breve apresentação sobre punção, só para vocês terem uma ideia de como é o cálculo de punção, de onde surge esse esforço. Esse que é um assunto tão pouco abordado durante a graduação, tá? Então, o que acontece, como surge esse efeito de punção em lajes, tá? Basicamente, você tem esse efeito de punção quando você tem um sistema estrutural em que os pilares, na verdade as lajes, se apoiam diretamente sobre os pilares. E aí ocorre o efeito de rasgamento, digamos assim, dos pilares nas lajes. Esse efeito nós chamamos de punção, ou seja, um efeito de rasgamento entre pilar e laje. Uma alternativa para se combater esse efeito é você utilizar captéis, como é mostrado nessa figura. Então, você normalmente pode adotar uma solução com captéis para evitar essa armadura de punção. Não necessariamente a verificação, tá? Mas sim a armadura de punção. Finalmente, a solução mais usual, né? Que é o sistema estrutural com vigas e lajes e pilares. Então, nesse sistema aqui, normalmente nós não temos armadura de punção, porque é um sistema que tem uma rigidez ao corte aqui bastante grande, devido a essas vigas que chegam nos encontros com os pilares. Tá? E como é que se dá a ruína por punção? Basicamente é um tipo de ruína por cisalhamento, ou seja, uma ruína frágil, uma ruína que não dá aviso em relação a essa ruptura. Então é uma situação que temos que tomar bastante cuidado, é uma situação bem, digamos, indesejada do ponto de vista de engenharia estrutural. Então, normalmente nós adotamos uma solução em que a ruína, caso ocorra, né, no estado limite último assim, ela ocorra por flexão, tá? Então, como é que seria essa ruína por cisalhamento? É apenas um exemplo aqui ilustrativo. Em uma laje sem armadura de pulsão, ela vai ocorrer aqui aproximadamente a 30 graus, que seria uma ruína por cisalhamento do concreto nessa região próxima ao pilar. Observe então que há um rasgamento entre o pilar e a laje. E quando nós temos essa armadura de punção, quais são os tipos de ruptura que nós podemos ter? A primeira, que seria essa figura aqui, é uma ruptura em que ocorre, digamos, o escoamento dessas barras que tem o papel de resistir a esse efeito de punção. Então você tem um rompimento das armaduras. Um outro tipo de ruína que pode ocorrer é uma ruína aqui que ocorre a uma certa distância dessa última armadura de punção. E, finalmente, a ruptura bem próxima ao pilar, tá? Que seria antes, digamos assim, dessa primeira armadura de punção. Então, essas rupturas são rupturas possíveis, mesmo com a armadura de punção. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos normativos, como é que a norma trata essa questão da punção. A norma cita que o modelo de cálculo corresponde à verificação do cisalhamento em duas ou mais superfícies críticas definidas no entorno de forças concentradas. Por que duas ou mais superfícies críticas? A situação é a seguinte: duas superfícies críticas seria só quando eu posso prescindir de armadura de punção, ou seja, eu só preciso fazer as minhas verificações de cisalhamento na superfície C e na superfície C', que está a 2D da superfície C, onde D seria a altura útil da laje. E quando eu tenho que verificar duas ou mais, na verdade, essa questão de mais superfícies críticas, significa que se eu não conseguir atender esse critério, eu tenho que armar a punção, e aí eu vou partir para uma superfície C duas linhas, por exemplo, que está a 2D da última linha de armaduras que foi considerada. Existem algumas regras de detalhamento aqui que eu não vou entrar no mérito, mas basicamente é isso. Lembrando que você tem sempre esse perímetro crítico, U' aqui, U e U', que correspondem basicamente à superfície em que você está fazendo a verificação de cisalhamento. Então você tem verificação de cisalhamento de tensões solicitantes e tensões resistentes. Essa figura aqui, pessoal, ela tenta resumir bem rapidamente o procedimento de cálculo da armadura de punção e como a norma trata essa questão. Então,
Vamos dar uma olhada com calma e tentar entender cada um desses passos. Na superfície C, que seria aquela superfície bem próxima ao pilar, junto ao pilar, você vai verificar tal RD2 é maior que tal SD1, ou seja, a resistência junto ao pilar é maior do que a solicitação junto ao pilar. Bom, se isso não ocorrer, então é impossível dimensionar a punção essa sua laje, tá? Essa sua ligação aí de laje e pilar. Caso essa verificação seja atendida, então você passou na verificação da superfície C. Vamos então para a superfície C'. Aqui na superfície C', eu vou verificar tal RD1. Vou verificar se tal RD1 é maior que tal SD, ou seja, se a solicitação é maior ou menor que a resistência nessa superfície que está agora a 2D de distância da superfície C. Se essa resistência for superior, então não é necessário armar a punção. A minha laje resiste aí sem nenhuma armadura de punção. Porém, caso não passe nessa verificação, eu vou começar a adicionar armaduras nessa superfície C'. Tá? Então eu vou adicionar armaduras. Observem que nesse passo aqui, essa verificação com tal RD3, é um processo que não tem opção não. Ou seja, eu posso adicionar armaduras até a minha resistência ser maior do que a minha solicitação. É claro que existem questões de detalhamento aqui que interferem, mas, a princípio, você pode calcular qual é a armadura necessária para resistir a esse esforço solicitante. Finalmente, depois que você conseguiu verificar todas essas armaduras aqui, né, solicitações e resistências, você vai para a superfície C', que está a 2D, da última linha de armaduras que você colocou. Então você vai verificar aqui se tal RD1 é maior que tal SD. Se você conseguir atender esse critério, então você chegou ao fim. Caso contrário, você pode ir adicionando linhas de armadura aqui até chegar numa superfície em que você atenda esse critério. Tá? Então, isso aqui é basicamente um resumo do procedimento do cálculo de armadura de punção. Lembrando aqui que a solicitação ela depende da distância que você está tratando esse esforço, e as resistências também variam aqui, né, de acordo com a superfície. C, C', C2', aqui no caso da armadura. E como são definidos esses parâmetros? Esses parâmetros são definidos aqui embaixo, só para vocês terem uma ideia do que compõem essas resistências. Tal RD2 é a resistência à compressão diagonal do concreto, aquela que é bem conhecida. Então você tem aqui, né, só o FCK e o FCD participando dessa resistência. Aqui, nessa segunda resistência, que seria tal RD1, que ocorre aqui na superfície C' e C2', você já tem uma influência da sua armadura negativa aqui, que vai ajudar, digamos assim, na sua resistência de punção da sua laje. Você tem também uma parcela relativa à proteção, caso haja proteção na sua laje. Finalmente, esse tal RD3 é a parcela similar, que você tem a resistência das armaduras, influenciando, da proteção e também da armadura de combate à punção, ou seja, aquela armadura lá vertical, que vai combater a punção nas superfícies. Em relação à tensão solicitante, você tem a força solicitante, U, que é basicamente o perímetro crítico da região que você está trabalhando, da superfície que você está trabalhando. E aqui você tem a influência dos momentos nessa tensão solicitante. Você tem coeficientes que ponderam esses momentos, e aqui você tem um módulo plástico em cada uma das direções. Tá? Então, esse aqui é um esquema bem básico para você entender como é a punção, como é o cálculo da armadura de punção em lajes lisas. Bom, e o que é o aplicativo LPUNC? O aplicativo LPUNC, que é o aplicativo desenvolvido em parceria com a TQS, novamente, né, com o engenheiro Mauer Egas e com o engenheiro Maurício Sgarbi, é um aplicativo que realiza todos aqueles cálculos para a punção. Além disso, o aplicativo faz também a verificação de colapso progressivo, que seria a questão do colapso de várias lajes em um edifício, digamos assim. Aqui eu vou marcar para desmarcar, para não verificar no caso, e vou fazer um cálculo de uma armadura de punção, só para vocês terem uma ideia como é que funciona o aplicativo. Tá? Bom, então, em relação a dados de entrada, você tem qual é o tipo de pilar que você está tratando,
é o B e o H desse pilar, dados referentes à laje. Futuramente, nós vamos ter aqui um dimensionamento envolvendo Capitel também, mas ainda não está disponível. E quais são os carregamentos de cálculo, os materiais em relação ao FCK, a armadura passiva, a taxa de armadura passiva, que vai influenciar diretamente nas resistências, como nós vimos, e também a armadura ativa, caso você tenha proteção na sua laje. Tá? Aqui é a bitola que você vai utilizar para fazer a armadura de punção, e aqui, caso você queira verificar o colapso progressivo. Uma vez que você clica no botão calcular, você já tem essa resposta aqui do aplicativo, né, que mostra as suas armaduras de punção necessárias. Em relação ao memorial de cálculo, você tem aqui toda a parte de cálculo que foi mostrada na apresentação. Então você tem dados iniciais que foram adotados, taxa geométrica de armadura, tal RD1, tal RD2, e aqui você tem o processo de cálculo, incluindo todos os cálculos de solicitações, de resistências, a questão das armaduras aqui que eu estou adicionando iterativamente até chegar para saber a quantidade necessária de armaduras, né? Vale observar que o programa busca detalhar a armadura de maneira simétrica. Não necessariamente vão ter 12 bitolas aqui nessa primeira superfície, mas o mais próximo disso atendendo a simetria. E aqui você tem alguns critérios que você pode usar no aplicativo. Por exemplo, o momento junto à superfície C. A norma permite que você desconsidere os momentos MX e MY no cálculo da tensão solicitante junto à superfície C. Existe um critério, existe um item da norma que permite isso. A questão de armadura de no mínimo 3 linhas de armadura. Isso também aqui é uma questão do projetista. Tá? Distância entre linhas de armadura, estado múltiplo de tensões, que permite que você amplie a resistência tal RD2 em certos casos. Coeficiente de ponderação das ações, tensão de escoamento da armadura passiva. Aqui você pode definir qual é a tensão de escoamento que você vai adotar para a sua armadura, caso você esteja utilizando, por exemplo, estudos e consiga uma tensão de escoamento um pouco maior. Mas esse critério aqui é o que é definido como padrão, digamos assim, pela norma para uso com estribos. Esse critério de armar cantos uniformemente, que tenta melhorar a distribuição de armadura. Tá? Aqui é a questão do percentual de proteção que você vai utilizar para as resistências. E aqui em relação ao critério do cálculo do módulo plástico, que existem duas maneiras de calcular aqui que estão definidas. Você pode optar por uma delas para o seu modelo, o cálculo da armadura de punção do seu problema, né, do seu edifício. Se eu colocar aqui, por exemplo, um pilar de borda, vamos ver o que acontece aqui. Observem que a armadura aumentou consideravelmente. Por quê? Porque nesse caso aqui você praticamente perde toda essa região aqui que iria contribuir para a resistência à punção, né? Então você diminui bastante essa resistência à punção no seu pilar aqui, na sua ligação pilar e laje. Vou diminuir um pouco o esforço aqui para a gente ver o que altera no resultado. Então aqui já diminui um pouco, né, as armaduras. Agora vamos dar uma olhada no pilar de canto, como é que seria. Observem novamente que você tem uma concentração grande de armações aqui, né, pilar de canto, que ele tem uma superfície muito pequena para resistir à punção. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Você pode salvar esse desenho DWG-TQS ou um DXF. Lembrando que o aplicativo não necessita do TQS instalado, mas se você tiver o TQS, você pode salvar o DWG-TQS e facilmente incorporar esses desenhos aos seus projetos. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição aí para a gente conversar um pouco aqui nos comentários. Finalmente, eu queria mostrar, como é tradição aqui, né, essa praia aqui de Alagoas, que é a praia de Ipioca, e fazer um convite aí, como sempre, para quem quiser conhecer Alagoas. Tá? Um forte abraço e tchau, tchau.